Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui hoje para uma aula de matemática. Vamos iniciar? Vamos lá. O que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver como comparar e ordenar os números naturais, identificar e determinar o sucessor e o antecessor de um número e também a gente vai localizar esses números naturais na reta numérica. Nossa, prof, a gente tem bastante coisa hoje para trabalhar, né? Isso mesmo, então já separa o material de vocês aí e principalmente uma régua que a gente vai precisar hoje de uma régua, tá? Mas a prof falou em sucessor e antecessor, vocês sabem o que significa isso? Presta bastante atenção que a gente vai tirar todas essas dúvidas, combinado? Como a prof disse, a gente vai precisar de uma régua para essa aula. Então, vão separando aí essa régua para a gente poder construir a nossa reta numérica, ok? Vamos lá. O que seria antecessor? Uma coisa que eu gosto de falar bastante é a gente pensar na palavra. Então, olha lá, antecessor. Ante diz o quê? Algo que acontece antes do tempo, que precede, que vem antes de outra coisa ou pessoa. Então, que antecede. Opa, então se eu falo em antecessor e a gente está falando de conjunto numérico, de números naturais, então o antecessor é o número que vem antes, certo? Então a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem isso no caderno de vocês e a gente já volta. E aí, copiaram, deixaram aí o registro bem organizado no caderno de vocês? Lembra de deixar esse registro organizado, é bem importante, tá bom? Muito bem. E aí, vamos praticar então um pouquinho o que a gente acabou de anotar? Quem é o antecessor de 2? É o número 1, é o número 0, é o 3 ou é o 4? Tempo para vocês fazerem. E aí, responderam? Vamos pensar? O que a professora falou que é o antecessor? Antecessor é o que vem antes. Qual é o número que vem antes do 2? É o número 1, não é verdade? Então, para encontrarmos um antecessor de um número, basta subtrair uma unidade desse número. 2 menos 1, 1. Então, para eu descobrir quem vem antes. Mas, professora, você também falou que a gente vai ver o que é sucessor. Vamos olhar a palavra? Sucessor, vir depois, seguir-se. Então, se a gente olhar lá no dicionário o significado de sucessor, ele está escrito isso. Então é o número que vem depois. Então, antecessor vem antes e sucessor vem depois. Não é assim? Muito bem, um tempinho para vocês copiarem esse slide no caderno.
E aí, copiaram? Já que copiaram, vamos praticar? Quem é o sucessor de 2? O antecessor a gente já viu que é 1, então já sei que não é essa opção. Mas quem vai ser o sucessor? O 0, o 3 ou o 4? Tempo para vocês. E aí, responderam? Bem fácil, né? O sucessor do 2 é quem vem depois. Quem vem depois do 2? O 3. Então, para encontrar o sucessor de um número, basta somarmos 1 a esse número. 2 mais 1, 3. Então tá, antecessor, tiro 1 para eu ver quem está antes. Sucessor, eu acrescento 1 para ver quem está depois, certo? E o que mais que a gente tinha para a aula de hoje? Fazer a nossa reta numérica. Vamos lá. Reta numérica, a gente pode pensar assim. Reta é como se fosse uma linha. Numérica é que ela está numerada. Então, vamos a um primeiro passo. Siga o passo a passo para construir uma reta numérica. Primeiro, com uma régua, trace uma linha. Olha lá, a professora até colocou aqui para vocês verem, ó. Põe a régua bem certinho, traça essa linha aqui. Tempo para vocês fazerem esse passo. Fizeram o primeiro passo? Vamos para o segundo passo. Depois, o que eu tenho que fazer? Faça marcações utilizando uma mesma distância entre elas. Então, o que a professora pôs aqui, ó, de 1 em 1 centímetro. A minha reta numérica está ficando de 1 em 1 centímetro. Ah, eu posso pôr de 2 em 2? Pode, não tem problema. A distância é que precisa estar igual, ó. Essa distância é a mesma dessa, que é a mesma dessa e assim sucessivamente. Tempo para vocês fazerem as marcações. E aí, tá ficando bem legal a nossa reta, né? Vamos para os próximos passos? O terceiro e o quarto passo. O que que tem, ó? Enumere as marcações na ordem. Ou seja, vou começar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E o quarto passo, eu vou desenhar 2 pontas de seta em cada extremidade dessa reta. Por quê? Não é uma reta. Reta, ela não tem começo e nem fim, ela é infinita. Então, essas 2 setas representam que essa linha continua infinitamente. Tempo para vocês.
E aí, ficou legal a reta numérica nossa, né? A reta numerada. Então, olha lá, ficou assim igual? Se não ficou, depois vai lá e refaz, tá bom? Mas então, vamos para um quiz. Quantos números podemos representar em uma reta numérica? Quando a prof falou do quarto passo, eu já dei uma dica para vocês para responder isso daqui. 1000 números? 1 milhão de números? Ou infinitos números? Tempo para vocês. Quando a prof falou do quarto passo, ela disse para vocês colocarem 2 pontinhas de seta, porque para representar que essa reta ela era infinita. Então a resposta do nosso quiz é infinitos números. Eu posso fazer uma reta com um monte de números, não tem um limite, certo? Muito bem. E aí? Então vamos organizar os nossos números. Organize os números na reta numérica, obedecendo a ordem crescente. Ordem crescente. Tá vendo? Os números estão bagunçados, ó. 4, 8, 2, 3, 0, 10, 1, 9, 7, 6, 5. Vocês vão desenhar a reta numérica que a gente já aprendeu aqui, né? Acabou de fazer. E vocês vão organizar esses números aqui em uma ordem crescente. Pensa um pouquinho na palavra, organiza que a gente já volta. E aí, organizaram? Bom, ordem crescente é que cresce, ou seja, eu vou do menor para o maior. Então, eu vou organizar do 0, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, professor, o que é essa marcação aqui? Ó, essa marcação está dizendo o quê? Que o 0 é menor
que o 1, que o 1 é menor que o 2, 2 é menor que 3, 3 é menor que 4 e assim sucessivamente. Então, esse símbolo aqui significa que este é menor que este, ok? Vamos lá, continuando. Por que a reta numérica é tão importante? Por que a gente precisa aprender a construir uma reta numérica? Onde ela aparece no nosso dia a dia? Vamos ver. Ela aparece no nosso dia a dia quando a gente faz uma planta, quando a gente trabalha com a metragem de tecidos ou com a metragem de ambientes, certo? Então, ela é importante porque ela começa a medir a partir do zero. Espera aí que a professora se confundiu um pouco aqui. Então, na fala dela, olha lá, aparece nisso daqui, por isso que ela é tão importante, então ela está no nosso dia a dia. Mas presta atenção aqui, no caso da reta numérica natural, a gente precisa começar do zero. E quando eu começo a medir alguma coisa, eu também começo do zero. Tá vendo? Ó, toda régua, toda marcação, fita métrica, trena, tem tudo aonde? Do zero em diante, certo? Isso é bem importante. Vamos lá. Vamos para mais uma praticando. 2 ou mais números que se seguem na sucessão dos números naturais são denominados consecutivos, ou seja, vem um depois do outro. Na sucessão dos números naturais, qual é o consecutivo de 1000 e de 20.009? Tempo para vocês. E aí? Bom, consecutivo, então é quando vem um depois do outro, certo? E quem será o consecutivo na sucessão? Então já está me dando uma dica. Quem vem depois? Quem vem depois do 1000? Né? Quem vem depois do 1000? 1001. Quem vem depois do 20.009? 20.010. Então quer dizer que quando a gente fala em consecutivo, é que vem na sequência, ok? Muito bem. Continuando aqui. E aqui, o que será que vai acontecer? Ó, observe a sequência dos números naturais pares e determine o consecutivo par de cada um dos números abaixo. Lembrando que os números pares são aqueles que eu consigo dividir por 2. São divisíveis por 2. Então, é o 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Quem vai ser o consecutivo par de 1000 e o consecutivo par de 20.009? Tempo para vocês. E aí, pensaram? Bom, o 1000 é um número par, certo? Por que eu sei que ele é um número par? Vejam bem aqui, ó.
0, 2, 4, 6, 8, 10. O 10 não terminou com 0? O próximo, 12, não terminou com 2? Então, o término dos números pares acaba seguindo essa sequência. Termina com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8. Então, o 1000 termina com 0, então ele é um número par. Quem é o próximo par? Vai ser o 1002. 1002. Agora, aqui, o 20.009. 9 não é par, ele é ímpar. Porque se eu for dividir por 2, vai sobrar resto 1. Ah, professora, então quer dizer que para eu saber se um número é par ou não, eu posso pensar na tabuada do 2? Exatamente, posso pensar na tabuada do 2. Se eu dividir o 9 pelo 2, vai dar o quê? 8 para cada um e ainda vai sobrar 1. Então, esse é ímpar. Quem vai ser o próximo número consecutivo dele par? O 2010. Que o próximo número sucessor dele também vai ser um número par, certo? Vamos para mais um. Observando a sequência dos números naturais ímpares, determine o consecutivo ímpar de cada um dos números abaixo. Quem vai ser o consecutivo ímpar de 1000 e quem vai ser o consecutivo ímpar de 20.009? Bom, lembrando que os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Olha o 11. O 11 termina com 1. Olha o 13, termina com 3. Então, assim como nos números pares, os números ímpares terminam com essa sequência, com 1, 3, 5, 7 ou 9. Tempo para vocês. E aí, ficou fácil agora, né? Se o 1000 é um número par, o próximo, né, o sucessor dele vai ser um número ímpar. Então, quem é o consecutivo ímpar dele? O próximo, 1001. E aqui, 20.009. 20.009 já é um número par. O próximo consecutivo ímpar vai ser o 20.011. Fizeram? Bem facinho, né? Muito bem. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje pensando no quê? O que a gente viu? Construiu uma reta numérica, encontrou sucessor e antecessor, aí a gente colocou a sequência na ordem crescente, a gente conseguiu ordenar os números numa ordem crescente, certo? Um beijo da prof e até breve!